senador Lobão Filho deve assumir a vaga no Senado no próximo mês, no lugar do pai, Edson Lobão. Para falar sobre o atual cenário político e o que muda com o novo comando no país, é que eu converso agora com ele. Bom dia, senador. Bom dia, Carla. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia a todos. A imprensa divulgou que essa semana o senhor assumiria lá no Senado e deve participar da votação do mérito do impeachment. Isso já se concretizou? Está programado para agora ou quando é que o senhor assume? Carla, a decisão para que eu possa substituir o senador Edson Lobão já foi tomada. Acontece que o regimento interno e a Constituição prevê que o processo de impeachment poderá durar até 180 dias. Então, são 6 meses. No presente caso, meu pai irá se licenciar e não renunciar. E a licença dura apenas 4 meses. Portanto, eu preciso calcular com muito cuidado o período que eu vou entrar para que esse período possa exatamente coincidir com a votação do impeachment. Você já imaginou se eu entro segunda-feira, o impeachment demora 5 meses e eu tenho que sair antes da data do impeachment? Então, esse período está sendo calculado. O presidente da comissão no Senado, que está avaliando o impeachment, ele já adiantou que não irá cumprir os 180 dias, que ele entende que a interinidade do governo é ruim para a administração do país e que ele tentará diminuir o mais possível, dando o devido direito de defesa à presidente Dilma, tentará diminuir o mais possível esses 180 dias. No momento que a gente tiver uma ideia mais precisa de quanto tempo o processo irá se alongar, aí será definida a data exata da minha entrada. Essa sua entrada, ela é estratégica? Essa minha entrada, ela é muito simples. O senador Edson Lobão votou pela admissibilidade do processo de impeachment, porque ele entendia que é apenas o início de um processo que vai julgar o mérito. Portanto, não era nada contra a presidente. Mas ele trabalhou juntamente com a presidente durante muitos anos, trabalhou no governo Lula também durante muitos anos e se sente constrangido de participar deste julgamento. E, portanto, ele entendeu que era mais fácil ele se ausentar e eu vou substituí-lo. Enquanto não sai o impeachment, nós estamos no governo em exercício, o presidente Michel Temer. Como é que o senhor analisa esse novo cenário nacional, fazendo a relação com o Maranhão? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que o Brasil vai ter um ganho real. A presidente Dilma perdeu completamente as condições de governabilidade. Ela criou um estado psicológico no Brasil de que mesmo medidas corretas não dariam certo. Ela perdeu a credibilidade junto ao povo, junto aos empresários, junto à sociedade civil como um todo. O Michel Temer, o presidente Michel Temer, traz uma nova esperança nesse sentido, de que possa colocar efetivamente o Brasil no rumo certo. Nós vivemos uma crise sem precedentes na nossa história. Então, é preciso fazer alguma coisa. E o presidente Michel Temer tem as condições de fazê-lo. Consegue o que a presidente Dilma não conseguia, que é uma união política de todo o Congresso, e certamente conseguirá fazer um pacto com a sociedade civil para que a gente consiga chegar a um bom porto, longe dessa crise. Em relação ao Maranhão, todo mundo sabe, o povo todo sabe que o governador do nosso estado tomou uma posição muito agressiva e muito radical contra todo esse processo. Ele tomou um lado, mas tomou um lado quase que capitaneando o outro lado, que foi derrotado. É óbvio, não adianta esconder isso de ninguém, que isso tem consequências. Mesmo depois do Michel Temer ter assumido a presidência da República, o governador do estado ainda deu declarações tipo o governo interino, fragilizado, não tem condições de perseguir o Maranhão, mostrando uma certa, vamos dizer, arrogância. Essas coisas não contribuem para o estado do Maranhão. Pelo contrário, ele disse que não tem condições de perseguir, mas o governo federal não precisa perseguir. Basta não ajudar. E o Maranhão precisa urgentemente de ajuda. Precisa de recursos, fora os recursos obrigatórios, precisa de recursos de investimento. Então, o Maranhão precisa ter uma bancada parlamentar composta de senadores, deputados e o presidente José Sarney unidos para tentar, vamos dizer, cancelar essa ação do Flávio Dino e, portanto, convencer o governo federal de que o Maranhão precisa, merece e tem que receber
ajuda, investimentos, recursos do governo federal. O senhor lá já no Senado, depois de assumir, o senhor vai fazer essa interlocução? Eu posso dizer a você com muita humildade que você é mais um, né? Então, eu quero me unir a esse esforço comum de todos para que a gente possa, aí sim, de forma una, ter muita força junto ao governo Michel Temer para poder carrear essa ajuda ao Estado do Maranhão. Então é preciso a união de todos vamos fazer o contraponto do que foi feito pelo governador e poder assim anular essa ação na visão do presidente da República novo e poder assim também representar o Maranhão, ajudando o Maranhão. O senhor vai votar no mérito do impeachment. Qual vai ser seu posicionamento? O senhor acha que esse governo que hoje é interino, ele vai se concretizar? Eu acho que esse governo não tem como não chegar ao final deste mandato, né? A possibilidade de retorno da presidente Dilma é quase nenhuma. Basta ver a votação que ela teve na admissibilidade, onde tiveram 55 senadores votando pela admissibilidade. Numa coisa que precisava de 23. Precisava de 23, teve 55. Para aceitar o impeachment, precisava de quase 54. 54 já Naquela votação que precisava de 23, teve 55, você imagine agora o presidente Michel Temer sentado na cadeira e precisando de 54 votos. Então a possibilidade dela retornar é muito pequena e eu acho que o país precisa mesmo desse novo fôlego, dessa nova oportunidade. Então você já percebe os empresários já voltando a cogitar investimentos, você já percebe a população já com mais esperança. Então estas coisas todas, tenho certeza, e não será da noite para o dia, Carla. Não existe fórmula mágica. O governo vai encaminhar o Brasil para a pacificação. Mas já existem medidas que estão sendo consideradas pouco populares. Então eu vou dizer para você uma frase muito interessante que eu assisti na entrevista do presidente Michel Temer, a primeira entrevista dele, depois de nomeado presidente interino. Ele disse o seguinte, o repórter perguntou para ele, o senhor pretende se reeleger? E ele disse não. Como assim? Ele falou, não quero me reeleger, vou fazer um governo e terminar neste governo. Portanto, se eu tiver que tomar medidas impopulares para consertar, vou tomar. Porque aquele governo que pensa na reeleição, toma medidas pensando na reeleição e não em consertar, em crescer, em ajudar e fazer o que tem que ser feito. Pensa, politicamente, na reeleição. O Michel Temer ter dito isso me encheu de mais esperança ainda de que o país vai no rumo certo. Perfeito, obrigada, senador. Boa sorte lá nesses 4 Obrigado meses. Obrigado a todos e Deus abençoe nossa jornada esse desafio.